Olá a todos, espero que estejam bem, seguros, protegidos. Álcool gel, cuidado do álcool gel com as crianças, sabão. E mais um vídeo de material complementar, né? Esse vídeo é só um material adicional, ou referência principal, conteúdo principal, PDF e referência de livro vão estar disponibilizados no Google Classroom, ou seja, esses são só alguns comentários a respeito do assunto, do que o PDF é tratado. E lembrando que eu sigo à disposição via Google Classroom, por e-mail, por Google Hangout Meeting. Se alguém não tiver acesso à internet, não tiver absolutamente nenhuma forma de comunicação, só telefone, por exemplo, e quiser conversar comigo, pode deixar uma mensagem no meu ramal, grava uma mensagem de áudio e eu ligo de volta. Ou seja, não quero que ninguém seja prejudicado. Meu intuito aqui é ajudar todo mundo nesses tempos. Bom, vamos lá. Então, já me coloquei à disposição e informar que a gente segue com o livro do Hill, Introduction to Statistical Thermodynamics, e lembrar que eu já expliquei os motivos da gente estar seguindo esse livro no conteúdo anterior. Então, a gente está seguindo o ensemble canônico, né? Essa é a primeira continuação, uma retomada do ponto que a gente parou, que no último conteúdo a gente comentou que a técnica de Darwin-Fowler seria o procedimento mais elegante. Ele é baseado no método do Steepest Descent, que no momento entende-se que é uma matemática muito elegante, muito sofisticada, e por isso a gente acabou fazendo a opção de usar o método do termo máximo e envolver para isso os multiplicadores de Lagrange, que foi apresentado a 2 conteúdos, não o anterior, mas o que vem antes, o uso dele. Hoje a gente vai aplicar ele para um sistema um pouquinho mais complexo, não muito. E vamos lembrar que existem N distribuições possíveis com as restrições somatório em J de N em J igual a LEP, né, que é o número de réplicas do meu sistema, e com a definição a restrição de que a soma das energias das réplicas do meu sistema é igual à energia total. Bom, aqui, para começar com o método, a gente vai ter que invocar a lei dos grandes números, que é a condição limite para a LEP tendendo ao infinito, ou seja, para eu estar trabalhando com um número muito grande ou seja, grandes números, né? um número muito grande de um determinado evento. E, segundo essa teoria, a gente tem que a distribuição mais provável ela deve dominar. Isso significa que no limite de a LEP tendendo ao infinito, a gente pode considerar todos os outros pesos, né, os ômega de t de n, como desprezáveis e olhar só para o estado mais provável. A ideia, essa é a figura similar à figura 1.1-2 da referência do livro do Hill, que é um número de estados, né, de ômega t em função da distribuição n, é que a gente acabe alcançando aqui, né, só o estado mais provável prevaleça, e a gente acaba encontrando algo parecido para a LEP tendendo ao infinito, para algo parecido com uma função delta de Dirac. Olhar para esse gráfico nem sempre é tão simples, porque parece que eu tenho somente um n, né, somente esse n mais provável. Então, o entendimento que a gente precisa ter nesse momento é que não é que só existe esse cara aqui.
é que quando eu estou indo para o infinito, essa distribuição aqui, a frequência da ocorrência desse estado mais provável, ela é tão maior que é como se os outros estados tivessem barrinhas aqui, ó, onde a gente não consegue nem ver de maneira a justificar como eles são desprezáveis. Como isso também não é visualmente simples de se ver, o que eu fiz foi considerar um exemplo bobo, ilustrativo, mas que eu espero que sirva para vocês entender o que eu estou querendo dizer. Então, exemplo bobo e simples, eu estou falando de pegar um dado. Aqui não é nem um dado, né? Aqui 2 estados. A gente pode pegar uma moeda, né? Deixa eu corrigir isso aqui. Vou pegar uma moeda e lembrar que essa minha moeda, ela tem 2 estados, né? Vou pegar uma moeda justa. Tá. Então, pronto. Eu tenho uma moeda justa. Então, lá da distribuição binomial, o que eu vou colocar é que a probabilidade de cara, por exemplo, é meio e a probabilidade de coroa é meio também. Então, o que a gente acaba tendo, né, seria, desconsidere aqui a palavra dado, né? Essa é uma moeda. O que a gente acaba tendo aqui é que eu posso ter infinitos lançamentos que a probabilidade vai acabar sendo sempre igual, né? Ou seja, ela é meio, eu vou acabar sempre vendo as 2 barrinhas iguaizinhas, né? Na mesma altura. Então, eu não devo ter uma evidência de um estado mais provável. Então, vamos pensar nisso aí. Todavia, vamos imaginar que agora o que eu tenho é uma situação onde eu já não tenho mais essa probabilidade igualzinho. Vamos supor que eu tenho, por algum desgaste, alguma coisa assim, eu acabo tendo uma diferença de probabilidade. Ou seja, um estado fica um pouquinho mais provável que outro. Bom, aí nesse caso, eu vou precisar analisar como que as coisas vão ficar se eu tiver um número de lançamentos tendendo a infinito. Então, vamos lá. Se eu pegar e tiver, por exemplo, uma probabilidade de 0,6 e de 0,4, 0,6 para cara e 0,6 para coroa, ou seja, uma diferença de 10% para evidenciar isso aqui rapidamente, o que a gente vai ter é que em 10 lançamentos, eu devo ter 6 lançamentos onde eu tenho cara e 4 lançamentos que eu tenho coroa. Perceba que se eu pegar e fizer essa brincadeira para 10 mil lançamentos, isso aqui está me imprimindo uma diferença de 20 mil ocorrências. Okay? Aqui a diferença era de 2 ocorrências. Aqui a diferença é de 20 mil ocorrências. Se eu pegar e fizer um número infinito de lançamentos, o que eu vou ter aqui é uma função, né, um pico, que vai até o infinito, com uma diferença, basicamente, que tende ao infinito
entre esses dois caras. Então, não é que esse estado coroa ele não acontece. A situação é que ele acontece, mas ele acontece um número de vezes menor do que o estado mais provável, muito menor para atender ao infinito. Então, eu posso considerar esse estado, essa configuração, né, essa coroa, situação das coroas, desprezáveis em relação à das caras. E é isso que o método do termo máximo faz. Ele faz uso dessa função delta de Dirac que vai se originar ao descartar essas outras distribuições por elas serem desprezáveis, considerando que eu tenha só esse termo máximo, né? que a minha distribuição ela se restringe a esse termo máximo. E isso é o que tira um pouco da elegância desse método. Tá? Ter que usar esse termo máximo, que é o que não acontece lá no método de Darwin-Fowler. Ok? Bom, ainda assim, eu acredito que vocês conseguem entender que por um número muito grande de réplicas, acaba sendo matematicamente aceitável, rigoroso, tudo bonitinho e tal. O único problema é esse passo de abstração que a gente precisa ter aqui nesse momento. Bom, e aí é onde o livro vai concluir para a gente que com a LEP grande por infinito, essa distribuição ela vai acabar sendo próxima de uma distribuição gaussiana, centrada em n asterisco. Porém, com o limite de Alep tendendo a infinito, essa distribuição ela vai se assemelhar a uma função delta de Dirac. E a gente brincou, né, bastante com delta de Dirac, fez algumas aproximações. Se vocês pegarem o método do quadrado e fizerem a substituição do quadrado por uma função gaussiana, no que foi aquela aula de apresentação da função delta de Dirac, vocês devem conseguir ter exatamente essa visão do que está apresentado aí em vermelho ou em azul para vocês. No computador aqui eu vejo em vermelho, mas na gravação é em azul, ou seja, com cor diferenciada aqui. Bom, vamos lá. Então, o que a gente pode entender é que as nossas médias vão seguir, nesse ensemble, vão seguir uma razão de NJ por Alep, né? Deixa eu aproveitar e já tentar corrigir isso também, para ficar tudo perfeito para vocês. Pronto. Então vai estar nessa razão de NJ por Alep, que é finita. E assim a gente vai acabar tendo as probabilidades. Lembra da definição de probabilidade que a gente fez no último conteúdo? Só que agora a soma desse estado ela vai representar só o valor médio, né? Isso aqui é o valor médio dado pelo termo máximo. Então, isso aqui vai ser o ômega do termo máximo pelo termo máximo dividido pelo ômega do termo máximo, que vai resultar em NJ do termo máximo pelo número de réplicas do sistema, ou seja, de novo, probabilidade de evento desejado pelo número de eventos, aquela distribuição, aquela definição ingênua que a gente já usou, onde NJ asterisco é o valor máximo de NJ na distribuição mais provável de N asterisco. E essa equação 2, ela vai resultar no que é o cálculo da probabilidade, que a gente vai poder substituir no valor de NJ pelo valor de NJ na distribuição mais provável, ou seja, obtendo maior ômega de t com NJ asterisco. A gente vai fazer toda essa brincadeira. Então, o que a gente faz é lembrar que essa probabilidade que a gente está buscando, ela não é qualquer probabilidade também. Ela é uma probabilidade que está condicionada
a uma restrição que eu estou colocando no meu sistema. Aí vocês vão falar assim, não, mas espera aí, qual que é a restrição que você está colocando no sistema? Restrição é que a soma de N tem que ser igual ao número de réplicas do sistema e que a soma das energias das réplicas do meu sistema, ou seja, de N, J e J, deve ser igual à minha energia total. Por isso que eu acabo tendo que usar o método dos multiplicadores de Lagrange, que também é conhecido como o método dos multiplicadores indeterminados, que é a ideia de usar multiplicadores que estabelecem relações entre eles para conseguir definir uma variável desconhecida quando eu não tenho um número suficiente de equações para resolver um sistema. Aqui, vocês já devem ter percebido que a gente vai começar a trabalhar com números bem grandes, porque a gente está trabalhando com o número de réplicas tendendo ao infinito. Então, acaba sendo conveniente, em vez da gente usar esses ômegas na forma como eles estão, usar o logaritmo, ou logaritmo natural, para fazer esses cálculos. Porque ao usar a função logarítmica, o que a gente tem é que a distribuição de ln de x, ela vai crescer monotonicamente com x. Então, isso vai permitir que quando eu tenha um ponto máximo de x, ou um ponto máximo de ômega, isso seja também um ponto máximo de ln de ômega, ou de ln de x. Então, isso vai dar uma atenuada nos números que a gente vai estar calculando sem prejuízo nenhum. Ou seja, para quem não sabia para que serve logaritmo, está aí uma aplicação fantástica para eles. Então, da equação aqui, né, que a gente definiu, né, de ômega de n, de número de réplicas, né, somatório de n sobre produtório de nj, aqui, olha, sempre falta alguma coisinha, né? Nessa expressão aqui, acabou faltando um fatorial. Então, tá aqui. Pronto. Então, é fatorial dividido por produtório de NJ, é o que foi apresentado no material imediatamente anterior a esse que a gente está vendo. Então, aplicando, né, o logaritmo, a gente vai acabar tendo ln de ômega t de n, que vai ser igual ao somatório de n, mais a ln somatório de n menos 1, somatório de em I de NI, menos somatório de IN de I, LN de I. Opa! Vamos ver de onde que surge essa brincadeira, porque parece que aconteceu alguma mágica aí muito rápida, né? Bom, vamos lá. Gente, aqui eu coloquei dessa maneira aqui, para reforçar um comentário que eu sempre faço. Os livros, em geral, eles vão trazer para vocês, né, dessa equação temos essa equação. Muitos livros agora vão trazer as coisas para vocês desse jeito, tá? Porque entendem que vocês têm a maturidade suficiente para aplicar as coisas que estão sendo indicadas para vocês. Aqui está sendo indicado que tem que ser aplicado um LN, que as contas vocês vão precisar fazer e vai precisar chegar nesse resultado. Então, não é direto esses cálculos, vocês precisam parar, sentar, pegar papel, fazer essas continhas. Tá? Física, especial física e estatística, a gente não consegue estudar deitado na cama. Tem que rascunhar essas coisas, a menos que deite na cama com uma prancheta e contas, ou que consiga operar essas contas no computador. Então, vamos ver como que a gente obtém esse valor antes da gente determinar ou entender que essa é uma aproximação exata. Vamos lá. Então, esse resultado ele vai ser obtido na hora que a gente aplica o logaritmo, né? Então, aqui a gente está usando na equação 4 a primeira propriedade de logaritmo, né? ln de ômega t
de n, né, ln de ômega t de n, igual ao logaritmo de Alep fatorial, tá aqui, ln de Alep fatorial. E lembrar que aqui no denominador, né, o que a gente fez foi aplicar um logaritmo em tudo isso aqui, né, no numerador, já está lá, e no denominador existe aquela propriedade de ln de A dividido por B é igual a ln de A menos ln de B, que é o que a gente acabou fazendo aqui, né? A gente colocou um sinal de menos aqui e está aqui o logaritmo do denominador. Aqui ainda nesse termo, a gente tem que existe um produtório, né? A gente está tratando aqui n1 fatorial vezes n2 fatorial vezes n3 fatorial e assim por diante. Então, a gente ainda pode usar a propriedade do log da multiplicação, que resulta no logaritmo, na soma dos logaritmos dos termos. Então, log de A vezes B é igual a log de A mais log de B. E, dessa maneira, conseguir transformar esse produtório da equação 4 no somatório dos logaritmos da equação 5. Aqui vale a pena ressaltar, né, no primeiro termo aqui depois da igualdade, é que essa aqui é uma soma dos fatoriais de NI menos somatório dos LNs, tá? Aqui eu não posso fazer essa troca dos somatórios para sair aqui para fora, propriedade não é linear, não funciona para a gente. Depois, o que a gente acaba notando aqui é que a gente tem fatoriais, né? A gente tem fatoriais de números muito grandes. Então, o que a gente vai fazer é usar a aproximação de Stirling. E aí, aqui, vocês poderiam chegar para mim e falar assim, professor, mas você está apresentando aqui, né, ln de n fatorial como aproximadamente n, ln de n menos n, mas eu lembro lá da aproximação de Stirling, de quando eu estudei essa brincadeira, tanto nesse curso como em física matemática, que teria um termo aqui que eu precisaria adicionar, um termo de raiz de π, e cadê esse termo? O que acontece aqui, agora como n, como o meu Alep aqui, né, ele está indo para o infinito, significa que eu estou trabalhando com números muitíssimo grandes. Esses números são muito grandes a ponto desse termo aqui na frente ele ser desprezável, e por isso que eu nem coloquei ele nos cálculos aqui. Ele não vai influenciar. E aí, se vocês fizeram o plot, né, da função fatorial com o método de Stirling, né, para determinar os mesmos valores, vão ver que para números muito grandes, essa curva, as duas curvas praticamente se sobrepõem. Então, aqui basta aplicar o método de Stirling, né, onde a gente está, a aproximação de Stirling, onde a gente tem os fatoriais, isso é o que está sendo feito na equação 6. Não tem novidade nenhuma, né, que a única complicação deve ser que, em vez de eu estar usando no lugar de n, eu estou usando, por exemplo, nesse primeiro termo, aqui depois da igualdade da equação 5, um somatório de ni fatorial, né? Então, seria n, ln de n menos n, né? Então, a gente está substituindo. Isso aí basicamente essa que é o que está sendo feito aí nessa aproximação. Bom, e assim, ou seja, aqui logo imediatamente depois da equação 6, a gente acaba chegando, então, no que é o resultado da equação 3, que é dado pelo livro. E aí, você vai falar, mas a gente usou a aproximação de Stirling, descartou um termo e tudo mais, mas essa aproximação ela acaba sendo exata, de fato, pelo que já foi apontado, né? A gente está tratando o nosso limite de Alep tendendo ao infinito. Então, ela acaba sendo um valor exato mesmo, ao rever a função gama, né, e a aproximação de Stirling, vocês vão acabar vendo que
existe uma sobreposição dessas curvas para valores muito grandes, tal, então ela acaba sendo exato realmente. Bom, é isso. Esse era o conteúdo que eu tinha preparado para se ajustar ao tempo. Tá? Então, a gente parte no próximo conteúdo dessa equação 3, para então fazer a aplicação dos multiplicadores de Lagrange e então conseguir determinar o que são os multiplicadores de Lagrange, para então ter uma fórmula para determinar a probabilidade. E é porque aí com uma fórmula para a probabilidade a gente consegue calcular as variáveis termodinâmicas, as médias das variáveis termodinâmicas que são do nosso interesse, que é o objetivo principal dessa sessão toda de ensemble canônico. Eu fico por aqui, espero que todos estejam bem e até a próxima.